Olá, seja bem-vindo à primeira aula de Umbanda do terreiro de São Jorge Guerreiro. Eu sou o sacerdote Gesley Alves e vou estar ministrando as aulas teóricas a partir de áudios para que você possa escutá-los em seu carro, na sua casa, no seu trabalho e escutar diversas vezes, quantas vezes for necessário, para que você absorva bem o conteúdo espiritual que a nossa Sagrada Umbanda tem a oferecer. Se você está recebendo esse áudio, se você está tendo acesso a esse áudio, é porque você já foi aceita pelo nosso conselho de médiuns, então você está começando a sua caminhada espiritual em nosso terreiro. Então eu desejo a você uma boa caminhada. Eu desejo que você absorva bem o conteúdo e eu desejo que você se torne um bom médium. Um médium que saiba o que está fazendo, que conheça a religião que você está entrando e que não tenha dúvidas ao praticar a caridade e toda a doutrina que é estipulada pelo nosso terreiro, cujo nosso maior mentor é o nosso preto velho, o Pai Benedito das Almas, que dirige todo o terreiro espiritualmente. Então vamos começar a primeira aula falando sobre o surgimento da Umbanda. A Umbanda, ela tem uma história muito antiga dentro da nossa sociedade e nós precisamos entender desde a sua origem. É comum pegarmos livros que vão começar essa história a partir do fundamento da Umbanda, que surgiu com Zélio Fernandinho de Moraes em 1908. Porém, existe muito mais história antes disso e nós vamos olhar por aí. Eu vou dividir essa história completa em 5 partes. Então, fique atenta a cada parte para que você não confunda as coisas de acordo com que o estudo vai se prolongando, porque muitas coisas serão respaldadas em cima de cada fase do surgimento da Umbanda. Então vamos prosseguir. A primeira fase nós consideramos que é a fase dos nômades da Angola. A Umbanda e a Quimbanda surgiram juntas no território africano chamado atualmente de Angola. Há muito tempo atrás, muito antes dos egípcios já serem uma grande nação, até mesmo cogitarem a possibilidade de existirem nessa terra, a África era o berço da humanidade. Isso historiadores já confirmam através de fósseis que a raça humana vem a surgir no território africano. Então, ali após o ser humano sair da fase Neandertal e passar para a fase Homo sapiens, ou seja, deixar de ter atributos mais animais por instinto, que era a caça por sobrevivência, e morava-se em cavernas para se proteger dos maiores predadores. E nessa fase eles começaram a descobrir o funcionamento de muitas coisas, além do fogo e da confecção de armas para caça e outros instrumentos, para limpeza de couro, para usar o couro como vestimenta, como bolsa e tudo mais. Quando surge o Homo sapiens, esse homem, ele sai da caverna e começa a explorar o seu território ao redor. Então ele começa a perceber que existe muito mais coisas do que só a caverna que ele morava ou a campina que ele caçava. Então ele começa a tomar hábitos nômades, aonde os nossos ancestrais eles vão passar até hábitos de coletores. Eles vão passar a coletar raízes, tubérculos, cogumelos, frutos, verduras, legumes para consumo próprio. E
Depois, posteriormente, vai aprender a agricultura e vai começar a fundar tribos que depois se tornarão grandes cidades e tudo mais. Isso é uma prévia da história da humanidade, né? Então, nesse período onde as tribos começaram a se fundar, começou a surgir várias tribos na Angola, e tribos que nós podemos observar que existem até nos atuais dias, no próprio país de Angola. Dentre essas tribos havia um personagem chamado Niganga, ou somente Ganga. Ele é nomeado rei daquela tribo, o líder daquela tribo. E ele passa a viajar com essa tribo para vários lugares, procurando as melhores rotas para colher os melhores frutos. Chega um certo momento que essa tribo, essa comunidade, resolve fundar uma cidade, uma tribo fixa, na beira de um rio. Esse rio seria o rio... Esqueci o nome do rio, mas aquele rio lá do Egito. Eu esqueci o nome do rio. Depois vocês pesquisam aí. O Rio Nilo. O Rio Nilo. Essa tribo, posteriormente, ela vai se juntar a outras tribos e vai fundar o que nós vamos conhecer como o Egito. Então, percebemos que nós estamos muito distantes da história moderna. Esse Niganga, então, ele divide a tribo em duas partes, porque muitas pessoas não queriam se acomodar em um só lugar, e as outras pessoas queriam se acomodar. Então, quem queria se acomodar ficou no Nilo, quem não queria voltou para o território de Angola para poder continuar os seus hábitos nômades. Niganga, que era muito orgulhoso e sentia que era um bom líder, ele percebeu que a divisão da tribo fez enfraquecê-la, e ele mesmo se exilou, abdicou do cargo de rei, de líder, porque ele se achava não digno, porque ele dividiu a tribo, ele não conseguiu mantê-la juntos. Então esse grande personagem, ele vai abandonar sua tribo nômade também. E ele começa a peregrinar em todos os territórios africanos e começa a observar os animais, as culturas, as flores, os frutos, as raízes, tudo aquilo que ele simplesmente colhia e comia, ele começa a observar com outros olhos. E percebe que muitas delas têm poder curativo, muitas delas têm poderes alucinógenos e tudo mais. Ele começa a estudar muito sobre isso, e Ganga sempre teve um aspecto curioso e era dito como um líder sábio. Ganga, então, ele começa a se tornar um sábio dentre todas as tribos, onde ele era consultado sobre o que fazer, como fazer, remédios, tratamentos. Na antiguidade, uma pessoa que detinha o conhecimento da cura era uma pessoa incrivelmente preservada, admirada, porque na antiguidade só havia preocupação com a fome, com a sede e com a doença. Morria muita pessoa por causa das doenças, não existia vacina, antibióticos, não existia nada. Então, quem sabia curar as doenças era muito valioso. E Niganga era valioso para todos os povos. Então, para muitos ele era um louco, porque ele poderia ser um grande líder, mas ele abdicou dessa função. E para outros ele era um grande sábio, porque ele se desprendia de tudo e passou a estudar muitas coisas que antes ninguém percebia. Então ele ajudou a confeccionar novas ferramentas, ele ajudou a ensinar aonde cavar poços, ele ensinou como fazer agricultura, como plantar, como colher de forma correta para que dê bastante frutos. Então Ganga foi muito importante para muitas tribos na Angola. Ganga ele teve mais 2 discípulos, pessoas que também abdicaram de talvez das suas carreiras como monarcas,
como líderes dentro das suas tribos, e foram estudar a partir dos estudos de Ganga. Então, aí ele teve esses 2 discípulos, um se chamava Dila, ou Nidila, e o outro se chamava Kalunga, ou Nilunga, que na língua Banto. Esses outros 2 discípulos, após a morte de Ganga, o Nidila, ele vai se especializar no estudo das ervas e das invocações aos deuses para a cura das doenças, e o Kalunga, ele vai se especializar nas evocações e invocações para também promover a cura através das magias, do uso dos elementais, para promover a cura também das doenças. Então, através desses 2 discípulos de Ganga, nós vamos ver o surgimento da Umbanda através de Dila e a Quimbanda através do Kalunga, sendo o grande fundador mesmo, o grande Ganga, o grande Niganga. Então, o que é essa Umbanda, o que é essa Quimbanda primitiva? A Umbanda, até hoje, ela existe lá no território de Angola. Quem cultua a Umbanda lá na Angola, tanto hoje como antigamente, era considerado umbandeiro. Umbandeiro. O umbandeiro é uma pessoa que conhece o uso das folhas, das raízes, das ervas, dos frutos, e usa receitas naturais e consagra essas receitas para as divindades, e através dessas receitas promovem a cura do corpo de um indivíduo. Já o quimbandeiro também existe na Angola moderna, e na Angola ancestral era conhecido como quimbandeiro. O quimbandeiro ele promovia a cura através das magias de invocação e evocação, podendo ou não utilizar elementos naturais, mas era de costume que houvesse a manifestação do espírito, de um espírito ancestral, para promover a cura do indivíduo através da própria magia energética. O umbandeiro e o quimbandeiro são semelhantes aos pajés e aos xamãs brasileiros, dos indígenas brasileiros, que também têm as mesmas funções descritas para o umbandeiro e o quimbandeiro. Então, logo aí, nós já identificamos que a Umbanda e a Quimbanda, ela já é muito antiga, só que não tem os preceitos que nós temos hoje em dia. Essa Umbanda e essa Quimbanda antiga, que nós vamos chamar de Umbanda primitiva e Quimbanda primitiva, essas não são mais cultuadas hoje em dia da forma primitiva, seja na Angola, seja no Brasil. Não é. Já foi tudo modificado. Mas aí nós entendemos qual é o princípio, qual é o conceito, que era sempre o uso dos elementos naturais, energizado, seja por uma divindade ou um espírito ancestral, para promover a cura. Logo, a Umbanda e a Quimbanda, elas têm um viés de cura. Qualquer tipo de cura, seja física, emocional, psicológica, espiritual, aí ela promove. Essa é a primeira fase da nossa história. Nós vamos para a segunda fase agora.